Nós podemos perceber isso, por exemplo, quando a Europa se torna cristã e os princípios cristãos ali estão. É o progresso que vai para todo lado, porque nós temos a Bíblia como nosso livro de nossa regra de fé, de prática, como nosso alimento diário. Então, o cristão, o crente precisava aprender a ler, para ler a Bíblia, e daí as coisas vão começando. Se ele é uma pessoa, o cristão, que anda nos caminhos do Senhor, ele não vai gastar dinheiro com bebida, não vai gastar com cigarro, com droga. Não tendo vícios, ele vai ter forças para trabalhar, vai ter saúde. Ele tendo alegria com o Senhor, ele vai passar essa alegria para a sua família. A família vai ser abençoada, os filhos vão ser mais felizes, vão desenvolver bem na escola, então tudo vai bem. Hoje estava conversando com uma irmã e ela dizendo a pobreza que eles nasceram no sertão da Bahia. E aí quando o Evangelho entrou na vida da família, e parece que 11 irmãos, e ela disse, olha, pastora Ângela, hoje todos estudaram, todos têm o seu carro, a sua casa, a sua vida. Houve um crescente, um desabrochar, porque o Evangelho, ele muda o interior e isso reflete, não é, pastor? Exatamente, é o que pode acontecer naquela região. Sim, não é? E vai acontecer. E vai acontecer, nós estamos na expectativa de que vai acontecer lá. Então, esse congresso, que vai ser 25 a 28 de agosto, qual a nossa expectativa? Atrair um número grande de pastores, líderes, empresários, profissionais liberais, para Juazeiro do Norte, para esse congresso. Esse congresso começa segunda-feira à noite, 25, termina na quinta, até para facilitar para pastores poderem vir, não é? Então, é curto, inclusive, o congresso. É segunda à noite e termina quinta na hora do almoço. Mas serão uma noite, 2 dias, mais meio-dia, muito intensivos, congresso prático, inclusive vai ter pouca preleção, vai ter mais histórias, testemunhos, esses projetos que estão acontecendo, igrejas que começaram a investir ultimamente naquela região, e também os obreiros que trabalham lá no sertão. Nós estamos trabalhando para trazer pelo menos 150 obreiros que trabalham nas pequenas vilas, povoados. Nós estamos, inclusive, levantando recursos para custear a vinda desses obreiros para lá. E então vai haver um encontro desses pastores de igrejas que têm um pouco mais de possibilidade, né? E esses irmãos que estão trabalhando lá. Para quê? O alvo é tornar possível parcerias. Nós estamos crendo que vai acontecer. Ai, que vai haver bastante investimento. Houve sempre uma reclamação, que é histórias que eu conheço agora, que o pessoal me conta. Sempre uma reclamação que as igrejas dos outros estados que têm mais recursos não se lembravam Não olham. de missões naquela área. Pois pela graça de Deus estão se lembrando e nós vamos fazer isso cada vez mais lembrado. Amém, amém. Cada vez mais lembrado, né? Amém. Para que essas igrejas cheguem, Amém. Ajudando aqueles que estão trabalhando naquela região. Os mais fortes sustentando, Exatamente. levando os mais fracos. Eu sei que você deve estar com uma vontade de ver um pouquinho do nosso Nordeste, um pouquinho desta realidade. Então você vai assistir comigo a um VT, a uma chamada para esse congresso, vendo um pouquinho do Nordeste brasileiro. Assista comigo e deixe o Espírito Santo falar com você. Vamos lá.
O sertanejo, antes de tudo, é um forte. Ao escrever isso há 100 anos, Euclides da Cunha estava certo. No interior dos 9 estados da região nordeste do Brasil, o ser humano precisa ser forte. O problema é que até a força parece cada vez mais fraca e insuficiente. Muitos desconhecem essa realidade. Diferente do litoral, com suas belas praias, modernas cidades, economia forte e grandes igrejas, o sertão nordestino é uma terra de imensa carência. Nesta região vivem 46 milhões de pessoas. Gente que sofre com a miséria e com graves problemas sociais. A seca está sempre presente, mas a falta de água atual é a pior dos últimos 50 anos. Em meio ao desespero, uma das poucas alternativas é a religião, mas não uma religião verdadeira, e sim idolatria, sincretismo e superstição. Apesar da aparente fé, 95% dos sertanejos não conhecem a palavra de Deus. Apenas 3% já entregaram a vida a Jesus. E mais de 10 mil vilas, povoados e cidades não têm uma única igreja evangélica. Uma situação tão grave quanto as das nações menos evangelizadas do mundo, seja na África, no Oriente Médio ou na Ásia. Por causa disso, o sertão nordestino se tornou o grande desafio da igreja brasileira na atualidade. No entanto, algo diferente teve início em Juazeiro do Norte, Ceará, terra de Padre Cícero Romão e capital das romarias e do fanatismo. Em março de 2012, o encontro reuniu mais de 1.000 pastores, representando 450 igrejas na cidade. Foi esse o começo do movimento nacional de evangelização do sertão nordestino. Os alvos estabelecidos foram ambiciosos: despertar e unir o povo de Deus em torno do propósito de alcançar o sertão para Cristo. Desde então, começaram a ser realizado congresso de mulheres e de jovens, expedições que percorreram milhares de quilômetros para interceder pelas cidades e pelas populações, cursos para capacitação de obreiros, treinamento dos sertanejos para plantar igrejas e estabelecido o Dia Nacional de Oração e Jejum pelo Sertão Nordestino, marcado para o próximo 1º de dezembro. Com o apoio de pessoas e igrejas, espera-se preparar um exército de mais de 2.000 obreiros e levantar cerca de 10.000 novas igrejas na região até 2022. Ousadia ou ambição? Não. Uma transformação que, se tem certeza, só virá pela fé, e uma convicção de um verdadeiro avivamento está começando. Para que esses propósitos sejam alcançados e o sertão seja transformado, é preciso o envolvimento de todos, orando, contribuindo ou mesmo indo. Deus está chamando você para tomar parte neste sonho. Qual será a sua resposta? Poderá dizer: "Eis-me aqui, Senhor". Movimento Nacional de Evangelização do Sertão Nordestino. www.movimentoevangelizasertão.com.br. Então, você pôde ver um pouquinho aí do Nordeste e como está o coração. Batendo forte aí para abençoar o Brasil, para ir ao Nordeste também. Então você está convidado ao 2º Congresso Nacional de Evangelização do Sertão Nordestino. Pastor Jonathan, o objetivo principal é essa promoção de parcerias. Seria só de igrejas ou envolveria também pessoas que são empresários, que querem contribuir para a evangelização? Como seria essa parceria aqui? Nós estamos na expectativa que venham pastores, né? Líderes de igrejas, muitos estão prometendo que virão, mas nós estamos nos esforçando também para trazer empresários que estão com o coração aberto também para investir nesse tipo de trabalho, profissionais liberais, médicos, advogados, enfim, outros engenheiros, né? Professores, gente da área de saúde. Então, esse é um congresso para liderança. Então, nós estamos trabalhando para que venha um número grande de pessoas. E é interessante, no programa, o programa está desenhado de tal maneira que vai ter tempo para contar as histórias. Então é assim, primeiro período da manhã tem um período de louvor, de oração, depois tem uma preleção e então vem um intervalo. O 2º período da manhã vai ser para as histórias,
para os testemunhos. Tanto aqueles que estão trabalhando lá, o que eles estão fazendo, como esses irmãos que vêm de fora, que já estão investindo, e também aqueles que vão investir. E no período da tarde, nós vamos ter duas atividades. Uma delas, nós vamos amontoar as cadeiras do auditório e vamos colocar mesas. Então, mesa ali com 3, 4 cadeiras. E esse pastor de Belo Horizonte, do Rio, São Paulo, Recife, Salvador, que é de uma igreja que tem um pouco mais de possibilidade, pode ajudar a conseguir recursos, ele vai ter uma mesa. Para quê? Para ele receber alguns desses irmãos para conversar com eles, para conhecer o trabalho que eles fazem, não é? E então a esperança é que daí começa um processo de parceria, né? Que lindo. Então vai ser assim, vai ser muito bom. Ai, meu coração já está ardendo, hein? Quem sabe eu vou encontrar com você lá, se Deus quiser. Vamos levar também as torres lá, ó, pelo Nordeste, onde não tem, eis-nos aqui. E uma pena que nosso programa passa tão depressa, mas aqui também o pastor Jonathan me mostrou a expedição de oração no Nordeste, nordestino, no sertão nordestino. Então, é um ônibus que vai, não é, pastor? Fala um pouquinho sobre... Então, eu até queria dizer que quem está mais à frente desse trabalho de expedição de oração é minha esposa, Adelaide. Que lindo. Ela é uma mulher de oração, Amém. de fibra, e é de lá, sabe? Ela é daquela é de lá. região. Então, ela está com o coração voltado lá para... Isso é o seguinte, nós fizemos uma primeira expedição em março do ano passado, 2013, nós alugamos uma van e saímos domingo de manhã, 22 pessoas na van, saímos de Juazeiro do Norte, no Ceará, atravessamos o Piauí, entramos pela Bahia, fomos Sergipe, Alagoas, Pernambuco, e nós fomos passando pelos 9 estados, sempre no interior, sempre pelo sertão. Sim. E percorremos 3.000 quilômetros, parando nas cidades. Foi o período da estiagem, muito, muito forte. Então, uma oração principal era por chuva, para que viesse chuva naquela região. Mas orando também para um derramamento do Espírito Santo, conversões, etc. E a gente faz assim, a van é transformada numa sala de oração. Então, desde a hora que a gente entra na van de manhã até na hora que chega para dormir, a oração não para. Que lindo. O dia todo orando, parando nas cidades, orando. Em outubro do ano passado, fizemos a segunda. Aí foi um ônibus, 52 pessoas. E então nós percorremos 4 estados, 1.500 quilômetros, 4 dias. E agora em outubro, nós vamos fazer a terceira expedição de oração. Então a mesma coisa, percorrendo a região e orando. Porque nós entendemos o seguinte, que o que vai mudar aquela situação é oração. Amém. É um evangelho saturado de oração. Amém. É o fogo do poder de Deus, né? Amém. Trazido pela oração. É trazer o céu à terra. Exato, porque aí Amém. as vidas são tocadas, os corações se abrem, as pessoas se convertem. Então isso nós estamos fazendo com as expedições de oração. Quem sabe a pessoa que está ali nos vendo e ouvindo, ele vai começar o coração a arder também. Amém. Ele vai dizer, Já eu quero está participar. Então nós vamos ter aqui o nosso site, né? Isso. Ali, ele pode entrar no site, né? O site é www.movimentoevangelizasertão.com.br. Anote aí, e o congresso você vai ter, congresso@movimentoevangelizasertão.com.br.